A paz do Senhor, meus irmãos, glorifico a Deus por mais essa oportunidade que você tem nos concedido. Neste momento, nós vamos estar fazendo a leitura 42, que abrange aqui o livro de Levítico, nos capítulos 6, 7, Mateus 26, de 1 a 25, e Salmo 31, dos versículos 21 a 24. A princípio, vamos começar fazendo uma oração e continuamos com a leitura, amém? Ó Deus amado, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que você tem nos dado, que o Senhor venha nos abençoar, Senhor, nessa oportunidade que o Senhor tem nos dado, que no nome de Jesus o Senhor nos fortaleça, nos abençoe e nos dê efetividade nesse propósito, que nós possamos encontrar realmente a tua graça, a tua bondade sobre as nossas vidas através desse propósito. Pai, no nome de Jesus te louvamos e te agradecemos. Amém. Então, meus irmãos, vamos estar falando a princípio do livro de Levítico. Esse livro ele recebe o nome a partir da versão Septuaginta, que foi realizada ali pelos gregos. Então, no original, o livro ele tem um nome diferente, mas ele leva o nome de Levítico considerando a relevância da tribo de Levi em toda as atividades que eram realizadas ali no tabernáculo, as ordenanças, os rituais, mas o livro vai além apenas da tribo de Levi, ele abrange toda a nação de Israel, mas é claro que os levitas eles tinham um protagonismo nisso, porque foi eles destinado a eles o cuidar dos rituais, das realizações ali no tabernáculo e, e a guarda da lei, das ordenanças, que eram tão importantes e foi confiada a eles. Então, a gente vai estar abordando aqui no versículo do capítulo 6, nos primeiros versículos, aqui de 1 a 7, é uma continuidade do que estava sendo falado ali no capítulo anterior, o capítulo 5 de Levítico, que já estava abordando sobre as ofertas por conta dos pecados. Então, eles citam uma série de pecados e esclarece é, o, esse tipo de situação, e que agora no capítulo 6 ele vai falar sobre a questão da reparação, o que não basta apenas arrepender, é necessário fazer uma reparação desses atos contrários à palavra de Deus. Só que ele acrescenta que, além de reparar o dano, caso, por exemplo, a pessoa ficou com bens de uma pessoa, de uma outra pessoa, ele deveria devolver, como se fosse o caso, por exemplo, de prata. Suponha que ele tinha 100 ciclos de prata que ele tinha em poder dele e ele usurpou, que pertencia a outra pessoa. Ele teria que devolver esses 100 ciclos de prata, mas acrescentar 20%. E além desse reparo com relação ao próximo, ele também teria que fazer a oferta de culpa, que mesmo ele prejudicando o seu próximo, ele precisava também fazer uma oferta diante de Deus, porque a sua prática também infringia a, a santidade de Deus, né? Então a gente vê que isso é relevante para nós, todos nós precisamos entender que é preciso reparar, resolver as nossas questões com o nosso próximo, e isso nos implica também diante de Deus. E aqui nós vamos falar mais para frente sobre essa oferta da culpa, que também tem a oferta do pecado e mais algumas outras ofertas que são relatadas nesse capítulo e no capítulo 7. Mas a princípio, antes disso, ele fala aqui nos versículos de 8 a 13 sobre a continuidade do fogo do altar. Esse fogo
do altar, ele representa algo muito importante para nós. E também naquela época, né? O versículo 13 diz assim: o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Então, para nós hoje, principalmente nós que já vimos de muito tempo na realidade cristã, na vida cristã, quando jovens nós tínhamos muitos congressos e esse versículo era muito utilizado, porque como pentecostais nós temos a compreensão do fogo como a presença do Espírito Santo. Então, naquele tempo o fogo era 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 visível ali para eles com relação ao altar que devia estar sempre aceso, e aquela chama, aquelas cinzas tinham que ser tiradas e renovado ali aquele fogo, porque aquilo mostrava que a necessidade de que a presença de Deus seja contínua na vida de todos aqueles que se aproximam de Deus. Então, o fogo ele representa a presença de Deus, a adoração contínua e consagração. E essa continuidade fala de uma comunhão constante, não algo ocasional. Então, a presença de Deus ela precisa estar sempre constante na nossa vida e a nossa comunhão com Deus precisa estar sempre fortalecida, revigorada. Não pode ser uma coisa que nós escolhemos momentos específicos da nossa vida, mas nós precisamos estar constantemente em comunhão com Deus. E esse fogo lá, tinha uma representação física, para nós hoje o fogo representa a presença do Espírito Santo, que ele não pode se apagar da nossa vida, nem da nossa relação com Deus. Não precisa ser algo visível, mas é algo que vai se manifestar pela ação, pelos frutos do Espírito na nossa vida. E então agora vamos começar a falar sobre as ofertas. Nós temos aqui ainda no capítulo 6, versículos 14 a 23, nós temos a oferta de cereais dos sacerdotes. Essa oferta de cereais, elas tinham dois tipos de situações aqui. Porque tinha a oferta de cereais, que era apresentada pelas pessoas, e o sacerdote ministrava ali, recebendo essa oferta, fazia dos ingredientes, como tinha ali a farinha, azeite, incenso. Uma parte dessa farinha era queimada, outra parte era para o consumo do sacerdote. Mas também havia essa oferta de cereais no momento da consagração dos sacerdotes. Então, nessa consagração, eles também ofereciam por eles mesmos essas ofertas, e essa, no caso, não era consumida, ela era totalmente queimada para o cumprimento do ritual dessa oferta de cereais. E ela demonstra, né, um determinado aspecto aqui com relação ao uso dessa farinha. Se ela fosse produzir, essa oferta fosse através da produção de algum elemento, por exemplo, um bolo, um pão, não poderia ser usado fermento, porque o fermento aqui, ele, como Jesus já no Novo Testamento fala sobre o fermento dos fariseus, o fermento ele representa uma doutrina estranha àquilo que é a vontade de Deus. Jesus cita vários momentos em que os fariseus eles procuravam seguir orientações mais humanas do que as orientações de Deus. Então, pelas suas tradições, eles deixavam de cumprir fundamentos bíblicos. E Jesus define isso como um fermento, como aquela coisa que de um pouco daquilo já pode levedar toda uma massa, que pode trazer realmente um prejuízo, como dissensões, facções e rebeldias diante de Deus. Então, o fermento, ele deveria ser extirpado. E nós vamos estar falando logo à frente sobre
Mateus 10, Mateus 26, ali vai estar num período em que Jesus vai estar na festa dos pães ázimos, que exatamente são os pães que não têm fermento. E isso era algo levado bastante a sério os judeus, até mesmo centenas de anos após a definição dessas ofertas aqui, né? O fermento tem que ser deixado de fora, né? Então, vamos estar falando agora sobre duas ofertas, a oferta do pecado e a oferta da culpa. A princípio, a diferença dessas duas ofertas está na questão da intencionalidade. Porque há determinadas transgressões em que a pessoa intencionalmente produziu essa transgressão. E tem situações em que ele, por desconhecimento, ele transgrediu sem saber, mas isso não impede dele ter que reparar. Então, como a gente tem hoje na questão penal, que nós temos compreensão hoje. Há casos em que a pessoa transgride e há a verificação se aquela pessoa é um réu primário ou se é um reincidente, se ele tinha intenção ou não intenção. Então, tudo aquilo vai graduar a penalidade que ele vai ter que pagar. No caso aqui, você tinha a oferta pelo pecado, que ele tinha até mesmo uma relevância maior, até mesmo o tipo de animal tinha que ser um animal macho, um animal mais caro, então tinha uma penalização maior. No caso da culpa, seria por questão de não intencionalidade, mas da mesma forma, ele não tinha intenção ou por algum motivo não tinha intenção, mas não o eximia de se reparar essa culpa, né? Então ele trazia oferta, né, pelo pecado, e essa oferta também tinha uma finalidade de uma parte desse animal que era ofertado, ele também tinha uma finalidade de suprimento para o sacerdote. Então, o animal era fracionado, uma parte dele era queimada como sacrifício e a outra parte ficava para o sacerdote. E ele deveria comer desse animal somente no lugar santo, e não era qualquer pessoa, somente pessoas da linhagem dele. E isso fala também do suprimento que essas ofertas também eram utilizadas para trazer o sustento para os sacerdotes que estavam ali fazendo o seu trabalho integral para a obra que eles foram destinados, né? Então, passando aqui, nós vamos para a última oferta, que é a oferta pacífica. Está em Levítico 7, de 11 a 34, a oferta pacífica ela se classifica em três: ação de graça, cumprimento de voto e oferta voluntária. Então, a oferta pacífica ela não tinha a ver com pecado, não tinha a ver com culpa, ela era destinada para uma ação de graça, um momento de glorificação a Deus por algo recebido, algo que aconteceu, uma cura, um projeto bem-sucedido, com a finalidade de agradar a Deus como reconhecimento do bem recebido, e que ele estava agradecendo a Deus por isso que ele estava alcançando. E essa oferta pacífica, ela também tinha também como finalidade também o suprimento dos sacerdotes que estavam ali no tabernáculo. Então, aqui em Levíticos 7, 22 a 27, nós temos a questão da proibição de comer gordura e sangue. Então, eles não deviam comer essa gordura e o sangue.
E no sacrifício, essa gordura, esse sangue, era o sangue era espargido, a gordura ela era assada ali, ele não devia comer. E a gente tem o caso ali dos filhos de Eli, que eles transgrediram exatamente nessa parte, porque as pessoas traziam oferta para o santuário e eles não deixavam que o ritual da oferta fosse executado plenamente. Eles já tiravam, porque para eles era mais interessante o momento que a carne estava melhor para eles. Eles não cumpriam o ritual correto e isso eles foram penalizados também. Foram considerados que eles transgrediram o ritual da oferta, porque visavam aquilo que era melhor para eles, não o que estava definido na lei. E aqui no final do capítulo 7 tem a reafirmação sobre essa questão da porção dos sacerdotes, que inclusive define qual é a parte do animal. O animal, quando era oferecido, ele era fracionado. Então, uma parte era queimada e uma parte ficava para o sacerdote. E essa parte que estava definida para ele, destinada para ele, era o peito da oferta e a coxa direita. Então isso garantia sustento para eles e que serviam continuamente no tabernáculo. A gente vê que a necessidade dessa oferta era muito importante. Em dados momentos que os reis eram negligentes com relação à observância da lei, e muitas vezes passaram a adorar outros deuses e negligenciavam o serviço do tabernáculo, do santuário, e muitas vezes os levitas eles voltavam, porque o templo era fechado, as atividades religiosas eram extintas e os levitas voltavam para suas vidas. Então, havia uma perda completa da compreensão da vida religiosa e ritual ali das escrituras, porque os levitas eles tinham esse papel de fazer é, as diversas atividades, como a parte do louvor, a parte do sacrifício, a parte da guarda e tudo que devia respeito à lei. Eles, além de serem os guardiões da lei, eles também eram aqueles que ensinavam as escrituras. Então, o papel deles era muito importante e quando isso era negligenciado, isso havia um prejuízo muito grande na questão da fé, da comunhão do povo com Deus. Então, as ofertas eram muito importantes, e como é hoje, para a continuidade do trabalho, como nós temos nas igrejas pastores que vivem integralmente do trabalho na igreja. Então, é muito necessário que as ofertas sejam consideradas não só oferta, mas o próprio oferta de trabalho, de voluntariedade da igreja, porque isso é fundamental para a igreja. A gente não precisa ser levita como antigamente para poder fazer esse trabalho. Nós todos temos como contribuir com a nossa participação, com o nosso tempo, com a nossa vida na igreja. Então, vamos agora partir para Mateus 26, de 1 a 25. Nós temos umas subdivisões aqui, nós temos um ambiente aqui nesse texto em que Jesus está prestes a sofrer o momento da sua crucificação na cruz, e ali você tem um ambiente hostil em que os religiosos estão procurando uma oportunidade para prender Jesus, de preferência que não fosse no momento em que estivessem muitas pessoas, não estivesse a possibilidade de uma revolta, porque as pessoas consideravam ele e prendê-lo na frente de toda a população, isso ia causar realmente um rebuliço. Então eles procuraram uma forma. E essa realidade se desenrola aqui, quando Jesus
estava ali em Betânia, uma mulher veio com um perfume muito caro e derramou sobre Jesus. E Jesus ali anunciou que ela estava fazendo algo muito bom. Enquanto os discípulos, alguns discípulos estavam questionando que ele era um desperdício, poderia usar aquele dinheiro para uma finalidade de ajudar os pobres. E Jesus disse que não, ela estava fazendo algo muito importante, ele estava sendo preparado para o seu sepultamento, ele já estava anunciando que estava prestes à sua morte. E ali Judas, ele sai daquele ambiente e vai de encontro aos religiosos, e ali ele oferece os seus serviços para ser que traria Jesus ao aprisionamento. E ele pede para eles qual seria a sua recompensa. E eles lhe oferecem 30 moedas de prata. Então Judas, daquele momento, passa a procurar a oportunidade de entregar Jesus, né? E, e ali Jesus, saindo ali da casa em Betânia, ele fala para os discípulos procurar um determinado local para ele realizar ali a Páscoa. E essa Páscoa, ele, na verdade, fazendo uso do pão e do vinho, ele inaugura um cerimonial que nós temos, que é a Santa Ceia, em que nós, assim como os judeus, em cada momento de grande conquista, de grandes realizações, eles tinham alguma festa, algum memorial para guardar aquele evento. Nós temos a Santa Ceia, que representa o corpo e o sangue de Cristo que foi vertido na cruz. E esse momento foi inaugurado exatamente nesse momento dessa última Páscoa de Jesus, né? Então, indo agora para Salmo 31, nós temos aqui que é um salmo de gratidão e encorajamento de Davi, que ele exalta o amor maravilhoso de Deus que o protegeu, né, no tempo de crise. Então, assim, a gente tem nos versículos 21 a 22 o reconhecimento de Davi, onde ele louva a Deus por demonstrar um amor maravilhoso e proteção. Nós temos a oração em resposta no versículo 22, que Deus ouviu a súplica por misericórdia. Nós temos o apelo aos fiéis no versículo 23, um chamado para que todos os santos amem o Senhor. E no 24 nós temos uma exortação à coragem, uma promessa final para serem fortes e corajosos, pois Deus fortalece o coração daqueles que colocam sua presença no Senhor. Amém, irmãos? Então ficamos por aqui. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.